Graça e paz, queridos e amadas, em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo. Você que não é inscrito ainda no nosso canal aí, que você possa estar se inscrevendo, deixando seu like. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Aqui é o pastor André Lacerda. E hoje eu quero te trazer uma palavra que trará um grande ensinamento. Um grande ensinamento mesmo, que eu quero trazer uma palavra a respeito de uma família, a respeito de uma decisão tomada. O nosso futuro, o teu futuro, depende muito das decisões que tomamos. Eu quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus, que se encontra lá em Ruth, no capítulo 1, que diz assim: Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Ruth, e outra órfã, e moravam ali quase 10 anos. E morreram também os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que história, né? Que história. Um homem com a sua esposa, Elimeleque, com a sua esposa, Noemi, saem de Belém de Judá. Belém Efrata significa casa do pão. Saíram de um local que tem como significado a casa do pão. E a gente sabe que os significados, né, para Israel, eles levam muito essas coisas em conta. Miqueias 5,2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tremendo, né? Então, Jesus saiu de Belém Efrata. Belém Efrata, Jesus saiu de lá. Elimeleque, o nome Elimeleque, significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável, doçura. Malom significa doença, enfermidade. Quilion, quase morto, desfinhamento. Que significado tem o nome dessa família? Os nomes dos pais não condizem com os nomes dos filhos. Vocês podem perceber. O pai, o significado é meu Deus é rei. A mãe, Noemi, é agradável, doçura. Os 2 filhos, doença, enfermidade, quase morto, desfinhamento. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Negócio que está tudo errado. A gente vê que está tudo errado aqui nessa história. Tudo errado, tudo errado. Eles saíram de Belém. Saíram de Belém por quê? O texto diz aqui que houve uma fome ali na terra, ali em Belém de Judá. E aí,
Elimeleque, ele fala com a sua esposa e pega os seus 2 filhos e vão a peregrinar em Moabe, vão morar em Moabe. Moabe, ela foi amaldiçoada por Deus. Em Deuteronômio 23, 3-6 diz que pelos fatos dos moabitas descenderem da união da filha mais velha de Ló com o pai, Malom e Quilion se casam com moabitas. O Salmo 42, 7, olha o que diz. Diz que um abismo, ele chama outro abismo. Eles se casaram com moabitas. Terra amaldiçoada. Aqui um homem, ele sendo ali, no caso, o patriarca da família, ele sendo ali o provedor da família, porque naqueles dias havia uma grande fome ali em Judá. Ele toma a decisão de sair de Judá. Ele não consulta a Deus nem nada, ele toma a decisão simplesmente pronto. Ele pega a sua esposa, seus 2 filhos, vamos lá para Moabe. Moabe. Ah, meu Deus, é tremenda essa mensagem. Moabe vamos dizer assim, né? É a terra que estava andando em prosperidade naquele momento. Aparentemente, as coisas, né, materiais. Há pessoas que, porque estão passando em tempos difíceis, tempos de provações na sua vida, elas querem sair daquele lugar onde moram. Elas querem sair daquela denominação onde já está ali já há um tempo, mas por causa de algumas provações, aí querem sair daquele lugar. E muitas das vezes não sabem que Deus já está perto de cumprir a promessa dele para com aquela pessoa, para com aquela família. Aquele homem, ele toma uma decisão exclusivamente por causa da situação. O que nós vemos aqui? Nós vemos que não há nenhum tipo de espiritualidade na vida daquele homem. Apesar dele ser da terra, da casa do pão, de Belém de Judá, da onde saiu Jesus, lugar abençoado, terra que mandava leite e mel, porém estava passando dias difíceis, dias de fome. Aquele homem, ele não espera. Ele se apressa com seus pés e junto com a sua família vão morar em outro país, em outra nação. Vão lá para Moabe. Moabe, terra amaldiçoada por Deus, porque veio do casamento, da relação no escuro de uma filha, a filha mais velha, com o pai. A filha mais velha nova embebedar o pai, e aí teve ali o relacionamento de onde nasceu Moabe. Então, uma relação amaldiçoada. Está tudo errado. E o homem de Deus, Elimeleque, quer dizer, Deus meu rei, ele sai da casa do pão, ele sai de Belém de Judá e vai para Moabe. E chegando lá, o que acontece? Aquele homem, dentro de pouco tempo, ele morre. Versículo 3 diz: eles, tendo saído do país de Moabe, ficaram ali. E aqui, não está dizendo qual foi o tempo, mas diz que ficaram ali. Aí morreu Elimeleque. Elimeleque morreu. Olha uma lição que a gente tira daqui. A grande lição que tiramos para a nossa vida é que todo aquele que deixar Belém, a casa do pão, em direção a Moabe, o lugar amaldiçoado, o mundo, eles sempre levarão consigo Malom e Quilion, ou seja, a doença e a morte. Você sai de uma terra
é abençoada, e vai para uma terra amaldiçoada. Ou seja, sempre você vai levar o quê? Vai levar o quê? Se você sai da igreja e você vai para o mundo, tu vai levar o quê para lá? Tu vai a caminho da morte, vai a caminho da doença. É o que significa aqui. Malom e quilion, doença, morte, desfinhamento. Só coisa ruim. E aquele que tinha o significado do seu nome, Deus é o meu rei, é o primeiro a morrer, porque tomou uma atitude errada, uma atitude insana, não consultou o Senhor, se deveria fazer aquilo ou não, se deveria sair de Belém, da casa do pão. Era momentos difíceis, momentos de provação, mas com certeza ele não deveria sair dali daquele lugar. Outra coisa, Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas. Deus havia falado para eles que eles não poderiam se juntar, se casar com mulheres de outras nações. Deus havia os separado para ser santo. O casamento seria entre as tribos de Israel. E Deus deixou para eles: sede santo, como eu, vosso Deus, sou santo. Quando eles foram partir para entrar na terra de Canaã, Deus diz para Josué para preparar o povo e para separá-los. E aí, o que Deus diz lá na sua palavra? Deus manda eles se separarem, eles se santificarem. E diz mais: porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus, ele sempre chama o seu povo para ser separado. Nós somos um povo separado do mundo, separado do pecado. Não quer dizer que nós temos que deixar de estar no mundo. Não, nós estamos inseridos dentro de um mundo. Dentro do mundo para quê? Para sermos a luz para este mundo. Mas não devemos seguir as diretrizes deste mundo. Como disse Pedro, importa obedecer a Deus do que a homens. Precisamos fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Então nós vemos consequências aqui. A morte do patriarca Elimeleque, daquela família, e a morte dos seus 2 filhos. Só fica na sobra ali quem? A esposa, Noemi, e o seu nome, que significava agradável, doçura. Ela diz o seguinte, ela faz um desabafo. E ela diz que ela não seria, né, mas a vida dela não teria mais o significado de doçura, mas a vida dela teria um significado de amarga, porque ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Ela fala: eu me chamo agora Mara, porque eu me tornei o quê? Uma pessoa amarga. Perdi meu esposo e perdi meus 2 filhos. Eu não tenho mais esperança em nada. Quando ela fala lá no versículo 13 para as 2 noras ali, para Ruth e para Orfa, ela diz assim, ó: não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela ainda culpa Deus, pela atitude insana do seu marido e a sua concordância de sair de Belém para Moabe. A culpa foi de Deus que ela saiu de lá. É engraçado, né? Todo ser humano tem essa mania, culpar Deus pelos seus próprios pecados,
pelas suas decisões erradas. Por isso, esse texto ele te ensina o seguinte, que você deve pensar antes de tomar qualquer decisão. Porque uma decisão pode valer para toda a sua vida. Pode valer para a maldição ou para a bênção. O que tu queres para a tua vida? Tu quer a bênção? Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e faça a vontade do Pai, como diz a palavra. Agora, tu quer maldição sobre a tua vida? Quer águas amargas na tua vida? Desobedeça ao Pai. Você pode estar dentro da igreja, mas se você está desobedecendo, é a mesma coisa que você está no mundo. Você vai ter uma vida amarga, porque está desobedecendo ao Pai. Porque não adianta simplesmente estar dentro de um templo levantado por mãos humanas, mas você precisa ter o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus habitando dentro de você. Amém? Minha irmã, meu irmão, não saia da casa do pão para ir peregrinar em lugares supostos que são prósperos. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Ele não nos colocará em um lugar onde não possa nos sustentar e nos abençoar. Aonde Deus nos coloca, aonde Deus nos envia, Ele vai nos abençoar, Ele vai cuidar de nós. Moabe era o local que naquele momento, como diz a gíria, estava bombando. Era modismo, era modinha, né? Há muitas pessoas modinha. O que um faz, todo mundo quer fazer. A voz do povo não é a voz de Deus. Era o lugar da fama, do ganho fácil, da projeção rápida, porém o lugar maldito, amaldiçoado por Deus. E eu quero deixar aqui, para estar encerrando aqui esta pregação, com a seguinte frase e a seguinte deixa para a sua vida. É melhor ser servo em Belém, que é a casa do pão, do que se tornar-se príncipe nas terras altas de Moabe, terra maldita. Querido, é melhor você ser servo de Deus, do que você ser príncipe no mundo. Porque o mundo vai chegar uma hora que vai virar as costas para você. Porque o diabo, como diz a palavra lá em João 10:10, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aparentemente, de primeiro momento, você vem para Jesus e você sente aquela alegria, você tem as provações da vida, aí você pensa, poxa, eu tomei a decisão de estar com Jesus, agora está acontecendo, está sobrevindo a minha vida várias coisas, mas saiba de algo, pode vir situações sobre a tua vida, mas se você estiver debaixo da vontade, no centro da vontade de Deus, pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus vai te sustentar. Deus, nem que Ele envie os corvos para sustentar você, Ele vai te sustentar. Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar da tua vida. Mas se você desobedecer a Ele, se você andar uma vida de pecado, mesmo que esteja dentro de uma igreja, mas se andar a vida de pecado, é como se você estivesse no mundo. E você, que largou a igreja para estar no mundo, volte logo enquanto é tempo. Volte logo enquanto é tempo. É melhor você ser servo na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, do que ser príncipe lá no mundo. Do que ser príncipe fazendo a vontade de Satanás. Porque aqueles que fazem a vontade de Satanás, para eles está lhes reservado o lago de fogo e enxofre. E o Senhor, Ele tem moradas preparadas para nós. Como diz lá na palavra em João
capítulo 14. Jesus disse para os discípulos assim, ó, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar o lugar, eu virei e voltarei o quê? Para buscar vocês também. Ou seja, depois que Jesus ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, os discípulos, eles ali começaram a pregar a palavra de Deus e morreram também. Eles foram morrer com Cristo, porque Jesus foi preparar o lugar. E quando ele pegou as chaves lá embaixo de Satanás, que ele tinha o poder do pecado sobre o homem. Mas aí Jesus ele foi lá e tomou. Hoje, se você não está em Cristo, você quer receber a Cristo, confessa seus pecados. O Senhor diz que Ele jamais se lembrará dos seus pecados. Ele apagará e lançará no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. Que seja hoje o dia da tua salvação. Que seja hoje o dia da tua decisão. É melhor você estar na casa do pão, mesmo que esteja com dificuldade no momento, do que dar uma passadinha, peregrinar nas terras de Moabe, que são terras malditas. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus, graça e paz.